Continuando então sobre a reprodução das bactérias, nós vamos estudar a reprodução sexuada, chamada divisão binária. É importantíssimo que todos tenham em mente que a reprodução por divisão binária, se a bactéria estiver num ambiente favorável, ela acontece muito rapidamente. Bactérias se reproduzem muito rápido. O desenho deixa bem claro. Lá na letra A, a gente tem uma bactéria. Ela vai começar a se dividir. Então, a primeira coisa é o material genético dela se duplica. Então, esse material genético, que era uma única molécula, vai virar duas. Depois, que é a letra B. Na letra C, o que vai ter? A membrana citoplasmática dela começa a sofrer um processo de fora para dentro, de estrangulação, a ponto de chegar na letra D e ter duas diferentes. E na letra E elas se dividem em duas. Então, por que é chamado de divisão binária? Porque uma única célula faz a duplicação do seu material e vira duas. Vejam que é assexuada, ela não precisa de contato de outra célula. Ela por si só se reproduz. Lembre também como é diferente dos vírus. Os vírus têm que entrar dentro de uma célula para usar o seu material genético e reproduzir. Bactéria não, bactéria sozinha vai se duplicando. E por que é tão rápido? Porque lá na letra I nós não temos duas células filhas, né? Elas são idênticas, são duas idênticas a A. O que vai acontecer? Cada uma delas forma duas. Cada uma dessas duas, então, vai ao final do próximo processo já tem 4. Ao final dessas, cada uma das 4 também vai formar duas. Então, o aumento das bactérias é muito grande. Em condições favoráveis, essa reprodução demora cerca de 20 minutos só, de A até I. Então, as bactérias se proliferam rapidamente, se reproduzem rapidamente. Quanto a tipo de reprodução por meio de esporos, é muito importante, inclusive pensando em saúde. Não são todas, ok? Vamos decorar isso. Bactéria se reproduz de forma assexuada por divisão binária. Algumas específicas conseguem formar esporos. O que é formar esporos? Quando a bactéria está num ambiente que é desfavorável para ela, não tem água, não tem nutriente, pH alto, temperatura extrema, enfim, essa bactéria específica, ela tem capacidade de esporular. Olha o desenho, começando lá em cima. Então, ela duplica material genético, tem a estrangulação também da membrana plasmática, só que ao redor não sai já duas, ao redor vai criando uma cápsula rígida ao redor dela, né? Essa cápsula vai eliminando toda a molécula de água, tem um processo de desidratação e é liberado. Isso que é liberado é chamado de esporo. O esporo não é uma forma de reprodução, o esporo não se reproduz, é uma forma de sobrevivência. Aí é que mora o perigo. Um esporo, que é essa bactéria lá esporulada, tem baixa atividade metabólica, vai ficar no meio ambiente resistente a calor extremo, a desidratação, a acidez enorme ou a alcalose extrema também, vai ser resistente inclusive à radiação. Quando, porém, esse esporo conseguir estar num ambiente favorável, ou seja, ter água, ter nutrientes, enfim, quando ela estiver num ambiente favorável, ela perde essa cápsula, né, esporulada e volta a se reproduzir. E a gente tem 2 exemplos clinicamente importantíssimos, que são bactérias capazes de esporular, que é o Clostridium tetani,
que provoca a doença chamada tétano, e a Clostridium botulinum, que provoca a doença chamada botulismo. O tétano é aquela doença que nós podemos contaminar quando a gente se machuca, por exemplo, com uma tesoura muito velha que está enferrujada. Por quê? Porque ali pode ter esporo. O esporo está ali na forma inativa, mas quando ele entrou dentro do meu organismo, ele encontrou um ambiente favorável. Perde o esporo, volta a ser uma forma de reprodução, aquelas células se reproduzem e provocam tétano, que é uma doença geralmente letal, gravíssima. Importantíssimo que o vigilante em saúde tenha em mente que o tétano é uma doença grave, mas felizmente nós temos vacina. A vacina contra o tétano é muito importante que todos tomem, mas não pode tomar uma vez só. A vacina de tétano, ela dura por 10 anos, pensando em um adulto. Então, olhe lá na sua carteira de vacinação. Tomou a vacina do tétano, faz mais de 10 anos, não está mais protegido contra o tétano, tem que tomar de novo. Na carteira de vacinação, para achar se tomou do tétano, é a dupla adulto, ou DT. DT de dupla adulto. O D é de difteria, o T é de tétano. A dupla adulta é contra essas duas doenças bacterianas. E ela precisa ser renovada a cada 10 anos, ok? Vamos pensar em uma pessoa que sofre um acidente de moto e sofre um ferimento de escoriação. Ela ralou a pele, né? Lesou epiderme, derme ali no asfalto. O asfalto pode ser riquíssimo em esporos tetânicos. Então a pessoa vai ter que tomar vacina, ok? Então é a cada 10 anos, mas em casos de exposições, como esse exemplo da pessoa sofrer uma lesão, romper a pele no asfalto, a gente vai adiantar essa vacina em 5 anos. Então vai ter que olhar lá no calendário vacinal, na carteirinha da pessoa, se a pessoa tomou há mais de 5 anos, eu já vou dar outra para a pessoa. Outra bactéria esporulada importante é o Clostridium botulinum, que provoca o botulismo, que também é letal, e ele é uma bactéria que vai causar essa doença quando ele é ingerido, né? Então, é a doença que vem em alimentos enlatados, por exemplo. Continuando a reprodução das bactérias, agora pensando nessa recombinação genética, que alguns autores chamam de reprodução sexuada. A gente tem um tipo chamado transformação, que é quando a bactéria absorve um fragmento de DNA de outra bactéria. Por isso que fala que é recombinação genética, porque juntou com outro DNA. Então tem fragmento de DNA livre no meio ambiente, alguma bactéria que morreu, essa bactéria absorve esses fragmentos, adere ao seu e aí fica uma forma diferente. Quando for ter a reprodução binária, já forma seres diferentes. Também tem a recombinação genética do tipo transdução, que aí tem transferência de DNA de uma bactéria para outra, e aí a gente vai ter a utilização de um vetor. Então lembra do vírus bacteriófago? É o vírus, né, que ele entra dentro de uma célula bacteriana para se reproduzir. Então, ele pode também incorporar no próprio material genético do vírus uma parte do material genético da bactéria. Quando esse vírus entrar em outra célula de bactéria, ele vai levar material genético daquela primeira célula que ele havia entrado, certo? E existem também o tipo de reprodução, né, a recombinação genética por tipo conjugação, que também é transferência de DNA de uma bactéria para outra, mas aqui não tem vetor. Aqui é preciso ter a conjugação mesmo. Então, a célula precisa ter aquele pelo, né, que eu mostrei para vocês. Uma se encosta a outra, tem a adesão. Lembra que eu falei que a função dele era a aderência, e aí passa o material genético de uma para a outra, há essa recombinação. Na hora de reprodução binária,
vai ser formado diferente tipo de material genético de bactéria. As bactérias, quanto à sua nutrição, algumas não conseguem produzir o próprio alimento, então são chamadas de heterotróficas, e algumas conseguem produzir o seu alimento, então são chamadas de autotróficas. As heterotróficas conseguem alimento pela respiração aeróbica, anaeróbica e pela fermentação, e as bactérias que conseguem produzir o próprio alimento, elas conseguem isso por meio ou da fotossíntese ou da quimiossíntese. Vou parar aqui novamente para o vídeo não ficar muito longo e seguiremos com algumas doenças causadas por bactérias.